Olá, tudo bem? Estamos nós aqui de novo para dar continuidade às reflexões que a gente vem fazendo. Esses momentos que a gente tem feito de gravação, delineando as questões que a gente procurou colocar no curso, é uma forma da gente estar refletindo um pouco sobre tudo aquilo que a gente entendeu que precisava constar no curso. Outras questões que, porventura, sejam necessárias, com certeza a gente vai dialogando futuramente, mas dentro do tempo e espaço desse curso a gente está entendendo que dentre tudo aquilo que a gente já falou até agora, nós precisaríamos tratar um pouquinho sobre os conhecimentos no processo de alfabetização. Quais são os conhecimentos necessários no processo de alfabetização? Daí a gente iniciar a nossa reflexão fazendo uma pergunta. Em sua opinião, o que as crianças precisam aprender no decorrer do processo de alfabetização? Se a gente pensar as crianças que estão se inserindo no processo, considerando tudo que a gente já falou, tudo que vocês já leram na apostila, tudo que vocês também já sabem, né, enquanto profissionais da educação, quais são os conhecimentos necessários no processo de alfabetização? O que as crianças ou as pessoas, né, que estão se inserindo no processo de alfabetização precisam aprender? No processo de alfabetização, é importante considerar a necessidade de articular aos conhecimentos específicos da alfabetização outros conhecimentos. Então, aqui a gente fica pensando, bom, então nós temos conhecimentos específicos do sistema da língua, que a criança precisa aprender para compreender que a nossa língua, né, tem um sistema e está inserido num sistema alfabético, tem vários conhecimentos que ela precisa aprender. Nós já falamos de vários desses conhecimentos ao longo dos capítulos. Então seria o momento da gente ir rememorando um pouco tudo que a gente já falou ao longo dos capítulos. Mas além dos conhecimentos da alfabetização, do sistema da escrita, que é o nosso foco nesse curso, a gente também considera que tem conhecimentos das outras áreas do saber que precisam se inserir no processo de alfabetização. Então, conhecimento matemático, conhecimentos de ciências, de história, de geografia, educação física, arte, línguas, filosofia, todos os outros conhecimentos de todas as outras áreas do saber precisam se inserir no tempo e espaço da alfabetização. Quando a gente falava lá no capítulo 3, e a gente foi delineando a nossa fala, e a gente sugeriu e colocou como exemplo, aliás, a questão da criança, do tema de estudo no projeto de estudo. De repente, um tema que considera a comunidade da criança, o tempo e espaço em que ela vive. Se esse tema a gente vai, ao longo do mesmo, trabalhando de forma em que a criança tenha vez e voz, trabalhando de forma em que aqueles conhecimentos eles se concretizem no locus da escola, tendo como ponto de partida as vivências cotidianas da criança e ponto de chegada as suas vivências cotidianas, então seria as suas práticas sociais e culturais como ponto de partida e ponto de chegada, nós vamos ter muitos motivos para produzir texto, para fazer leituras, porque o próprio projeto, os próprios temas de estudos, o próprio movimento que se tem dentro de um projeto de estudo vai instigando a produção de diferentes textos. E no decorrer dessa produção e da inserção das crianças
nas discussões das temáticas que permeiam todo o processo, também, assim como o texto, outros conhecimentos se inserem. Conhecimentos matemáticos, conhecimento de história, de geografia, ciências e por aí vai. Então, a gente diz que o texto, como unidade de ensino e aprendizagem, ele permeia também as outras áreas do conhecimento. Aqui, nesse momento, além da gente tentar, além da gente considerar que o texto é a unidade base de qualquer área do saber, de qualquer disciplina, significa que é com o texto que a criança vai aprender os diferentes conhecimentos. Com o texto ela vai aprender matemática, é por meio do texto, é o texto enquanto interlocução, enquanto enunciação. No caso da língua portuguesa, do sistema da língua, aqui no processo de alfabetização, a gente está falando do aprender a ler e escrever, a gente também está defendendo desde o início que o texto é a unidade de ensino e aprendizagem. Além disso, a gente está dizendo que no processo de alfabetização, esses conhecimentos das diferentes áreas do saber, eles precisam ser vividos e vivenciados concomitantemente. Então, a criança não precisa primeiro aprender a ler e escrever, para depois ela aprender matemática, história, geografia. Ao contrário, são envolvidas ou imbuídas por esses temas de estudos, por essas áreas do saber, que as questões a serem discutidas na alfabetização se inserem. Então, se ela está trabalhando sobre animais, a gente pode puxar um pouco essa ideia aqui, e de repente estão discutindo sobre os animais que estão em extinção, ou sobre os animais que existem lá no seu tempo e espaço, na sua comunidade, ou sobre os animais que tem no zoológico, que está próximo à sua casa, ou se ela mora num lugar mais no campo, e que tipo de animal que ela interage, e que animal que ela não conhece, que ela gostaria de conhecer. Vamos imaginar que estejamos trabalhando com a criança lá do campo, que está numa comunidade campesina. Então lá ela conhece o cavalo, conhece o pato, mas não conhece a girafa. E a girafa é um animal que ela gostaria de conhecer. E não significa que porque ela não convive com a girafa, que ela não vai poder refletir e discutir sobre a girafa. E nessa discussão toda desses animais que se inserem nesse debate junto com as crianças, algumas palavras podem ser significativas para fazer toda a análise e síntese, para se trabalhar todas as unidades menores, incluindo também os conceitos de matemática e outros tantos conceitos. Então, essas palavras que estão colocadas aqui, por exemplo, que poderiam ser palavras oriundas de alguma discussão, oriundas de um texto produzido coletivamente, ou dos textos das crianças. Então, de repente, uma criança no seu texto focou mais a questão do bode, porque seu pai, de repente, cria, tem criação de bode. O outro colocou cavalo porque o sonho dele é ter um cavalo. O outro colocou girafa porque ele não conhece a girafa e gostaria de conhecer. O outro colocou leão porque acha que o leão é o animal mais bonito. O outro colocou pato porque pato é um animal que ela tem na casa dela, ou ganhou o pato de alguém, ou foi à casa de alguém e viu o pato. Então, dependendo do que foi discutido, de repente aqui nós teríamos 5 textos, 5 produções, um grupo de 5 crianças, onde cada palavra foi produzida no texto de cada criança, e aí essas palavras vêm para a roda. Então, mesmo que eu não tenha produzido o texto que fale do leão, mas eu estaria discutindo sobre a mesma, considerando que eu faço parte desse grupo e eu estou interagindo com meus colegas. Então, e aí, nesse sentido, essas palavras, elas vieram para a roda
tendo como ponto de partida os conhecimentos de, por exemplo, de ciências, os conhecimentos de geografia, os conhecimentos de história. Então, por conta dos estudos dessas áreas do saber, nós fomos ao encontro de diferentes textos para leitura e para produção, e com esse material a gente vai fazer análise das unidades menores da língua, vai trabalhar todos os conhecimentos da alfabetização na língua portuguesa. Então, como que a gente está percebendo aqui? A gente está propondo que os conhecimentos das diferentes áreas do saber, eles possam vir para o locus da alfabetização na perspectiva interdisciplinar, não de integração de conteúdo, nem de conhecimento, e muito menos enquanto sobreposição ou apenas como ponto de partida ou apenas como pretexto, mas enquanto interlocução de saberes para que a criança possa se apropriar daqueles conhecimentos que a gente está considerando que é fundamental naquele momento. E aí a gente fica perguntando, e ao mesmo tempo afirmando, no processo de alfabetização é importante considerar a necessidade de articular os conhecimentos específicos da alfabetização em outros conhecimentos. No processo de alfabetização, quando a gente articula aos conhecimentos específicos da alfabetização outros conhecimentos, a gente vai delineando todo o trabalho numa perspectiva interdisciplinar, tendo o texto como a unidade básica de ensino-aprendizagem. Como a gente já falou, são os conhecimentos de história, geografia, ciências, matemática, arte, educação física, dentre outros. Pensando um pouquinho e brincando um pouquinho com as palavras aqui, nesse curso a gente está tentando destacar os conhecimentos básicos da alfabetização no que se refere ao sistema da língua. Então, por isso que a gente não vai falar dos conhecimentos de matemática e dos demais. A gente vai focar aqui no sistema da língua, mas deixando claro que o mesmo ele precisa se articular aos demais conhecimentos. Então, vamos ver aqui a tirinha da Mafalda. Emma vê a mesa da sala de estar. Mamãe, o que é sala de estar? É living. Ah, bom. Afinal, por que eles não escrevem esses livros na língua da gente? Então, essa tirinha aqui vem retratando e revelando o que a gente está falando desde o início, Não é porque a criança não conhece sala de estar que ela também não possa ler ou refletir sobre a mesma. Mas se a gente vai ao encontro que ela já sabe, de forma que ela possa estar se apropriando de outros dizeres, ela consegue fazer essa interlocução. Quando eu desconsidero aquilo que ela sabe, trago outra coisa, sem levar em consideração como que ela vai interagir com esses dizeres, com esses conhecimentos, eu distancio a criança daquele conhecimento na qual eu esteja querendo trabalhar com ela. E quando esse distanciamento acontece, a implicação negativa no processo de apropriação do mesmo se dá de forma incisiva. O que a criança precisa aprender? A gente fez a pergunta lá no início e a gente retoma aqui. A criança precisa aprender muitas coisas. E ela precisa aprender muitas coisas e ela deseja aprender muitas coisas. E ela tanto deseja aprender muitas coisas que esse é o momento da vida dela que ela pergunta muito. A gente fala que é o momento dos porquês. Tudo ela quer saber o porquê, até saber por que escreve com letras, por que escreve com essa letra, não com aquela, ela quer saber de tudo. E se a gente considera esse querer dela, esse desejo dela, e a gente conseguir ir ao encontro desse querer,
a gente vai descobrindo o que ela precisa aprender. Além disso, a gente, enquanto professora, enquanto professor, nós somos profissionais da alfabetização, profissionais da educação, e pelo que a gente vai trabalhando, vai aprendendo, vai vivendo, vai aprofundando em relação à alfabetização, a gente vai compreendendo cada vez mais o que de fato a gente precisa priorizar no processo de alfabetização, né? Que foco a gente precisa dar, qual é o nosso foco, porque algumas práticas que têm utilizado o texto como unidade de ensino e aprendizagem, ou têm usado o texto como pretexto, que eu acho que não é nem como unidade de ensino e aprendizagem, têm feito de uma forma que tem desconsiderado os conhecimentos básicos da alfabetização. Tem desconsiderado que precisa ensinar essas unidades menores da língua, né? E aí oferece o texto e, por alguns equívocos de interpretação, ou por estar também com outras perspectivas teóricas, né, subjacentes à prática, oferece o texto para a criança e acredita que em contato com o texto e por si só, nesse contato, ela vai aprender a ler e escrever. Não é nesse sentido. É preciso ensiná-la. Ensiná-la a ler e escrever, a gente precisa partir do princípio que ela tem essas múltiplas indagações, ela quer saber disso tudo. Mas ela não quer saber disso tudo de uma forma mecânica. Ela não quer saber disso tudo como se ela fosse um depósito. Então, se a gente observa essa ilustração, a gente observa que toda fala que a gente está tendo, a gente gostaria de estar rompendo com essa ideia de que a criança é um recipiente vazio e que com o funil eu vou jogando tudo de dentro e ela vai memorizando. Então a gente quer romper com essa ideia de que o conhecimento ele é posto dentro da criança como se ela fosse, não é nem conhecimento, né? Aqui nessa ideia, da ideia de conteúdo, né? Então ela é um recipiente vazio, vou botar esse monte de conteúdo dentro dela, e aí botando esse monte de conteúdo dentro dela, ela vai aprender ali. Então, o que a criança precisa aprender? Ela precisa aprender tudo isso que está aí. Mas tudo isso que está aí, nós colocaríamos num processo de interlocução com ela, porque ela é um sujeito que produz conhecimento, e não dentro de um funil no sentido de que ela é um recipiente vazio. Essa ilustração aqui revela muito uma perspectiva tradicional. Então, o que a criança precisa aprender? Primeira coisa seria ela aprender que ela pode aprender tudo isso num processo de participação, no processo em que ela possa ter voz, no processo de inserção dela nas diferentes práticas em que ela possa ir compreendendo cada indagação dela em relação a cada situação que está colocada nessa ilustração. Então, o primeiro passo para a gente continuar aqui, para a gente estar compreendendo os conhecimentos básicos, é romper com essa ideia de que eu coloco conhecimento dentro da criança. Para a gente não estar entendendo tudo que a gente for falar daqui para frente de conhecimento nessa lógica. Então, a gente pegaria esse funil, jogaria esse funil fora, pegaria todos esses conhecimentos que estão aqui, colocaríamos ao redor da criança, né, em diferentes tempos e espaços, e deixaria a criança interagir com outras crianças, problematizando cada um, e aí sim se apropriando, objetivando, internalizando e compreendendo cada conceito. Perfeito? Então, o primeiro passo aqui é romper com essa visão, né, de educação, de como a criança aprende. Então, dito isso, a gente começaria pensando numa primeira questão. Mas antes de continuar, eu queria dizer o seguinte: nós organizamos as questões de estudos enquanto primeira questão, segunda questão, que são as questões de estudos importantes no processo de alfabetização.
É um passo a passo importante para a gente estar compreendendo e considerando, mas não seguindo. O que quer dizer considerando? Considerando porque quando a criança compreende a primeira questão de estudo, ela vai compreender melhor a segunda. Quando ela compreender melhor a segunda, ela vai conseguir compreender melhor a terceira. Mas isso não significa que, se ela estiver na segunda questão, ela não tenha que retomar a questão da primeira questão de estudos, e se ela estiver na segunda, ela também não possa capturar questões que estão lá na quarta questão de estudo. Porque essas questões aqui, a gente não compreende num processo linear e estanque. A gente está tentando trazer de uma forma em que essa primeira questão de estudo aqui, eu traria considerando a zona de desenvolvimento proximal daquela criança. Então, de repente, ela já está sabendo realizar uma série de coisas e tem uma série de outras coisas que ela está conseguindo realizar com a minha ajuda, enquanto professora, enquanto professor. E aí, com a minha ajuda, é o que a gente chama de nível de desenvolvimento potencial, eu entendo que está o momento ideal, adequado para eu trazer para essa criança questões conforme essa primeira questão de estudo. Aí eu traria. Mas eu posso ter um grupo de crianças que eu traria questões que estão na segunda questão. Ou eu traria essa criança trabalhando junto com a criança que eu traria questões que estão na segunda questão. Então, essas questões que a gente está colocando aqui é para, na hora que for estar fazendo a análise do texto da criança, trazendo as palavras para a roda para fazer a análise, então eu vou ao encontro das suas zonas de desenvolvimento proximal, entendendo, né, e percebendo como a criança está, o que ela pode se apropriar, o que vai ser significativo ela se apropriar, eu trago as questões conforme as questões de estudo. Então, a primeira questão de estudo, a gente retomaria lá no primeiro encontro, lá no primeiro módulo, quando a gente fala da criança, que ela precisa se apropriar do conceito de símbolo. Então, o conceito de símbolo seria a primeira questão do estudo. Seria um dos primeiros conhecimentos básicos e necessários para a criança se apropriar do sistema da língua. E seria compreender a relação simbólica entre a linguagem oral e a linguagem escrita, entre a fala e a escrita, entre os sons da fala e as letras. Para ela poder compreender a relação grafema-fonema, ela precisa se apropriar do conceito de símbolo. Então, conceito de símbolo, linguagem simbólica. Para ela compreender, aqui a gente traria para a gente estar fazendo uma recapitulação, uma das situações de ensino-aprendizagem interessante que está fazendo é brincar de mímica, expressão corporal, representação simbólica das atividades cotidianas, por exemplo, por meio de gestos, relação entre símbolos e gestos. Então, tem várias situações que a gente pode fazer. Fazer mímica para que o outro adivinhe. Pode ser sobre um filme, um desenho animado, uma história, uma situação cotidiana, situação no trânsito, engarrafamento, semáforo, etc. Experiência no salão de beleza, fazendo unha, cortando cabelo, fazendo barba. No centro de saúde, hospital, aguardando a vez, consultando, medindo a pressão, passando a receita. No supermercado, na escola, na igreja, na família, em casa, preparando almoço, arrumando a casa, passando roupa, dando banho no filho, etc. Tem várias situações. Mas aí, o que a gente diria? A gente vai fazer essas situações assim mecanicamente? Agora nós vamos imitar isso? Não. Então, o que a gente tem feito muito, né, que é muito interessante? São situações de ensino-aprendizagem que pode ficar o ano inteiro, mas principalmente quando a gente está querendo tratar dessas questões. Se eu organizo a sala em ambientes de estudos, de repente eu posso ter na sala, nesse tempo e espaço de discussão, diferentes situações. Vamos imaginar
que na sala de aula a gente possa ter um ambiente onde a gente tenha um supermercado, tenha chamado cantinho, né, o ambiente dos brinquedos, que muitos chamam de a casinha da boneca. Então, naquela situação de brincadeira ali, ela vai imitar. Ela vai fazer de conta que é a mãe, vai fazer de conta que está indo fazer compra, vai fazer de conta que tem o bebê, vai fazer de conta que está comprando a comidinha para dar para o bebê, né? Vai fazer de conta que está indo ao supermercado e aí passou pelo trânsito, né? Foi ao salão de beleza, né, para cortar o cabelo, levou seu bebê para cortar o cabelo, seu bebê ficou doente, ele está levando. Então, criaria um ambiente na sala de aula em que pudesse ter a casa, o supermercado, o salão de beleza, teria todos esses tempos e espaços e faria discussão. Mas não um dia. Né? Dentro daquele projeto de estudos, né, esse momento, né, esse conhecimento, eu preciso trabalhar com ele durante um mês, durante um trimestre, durante um bimestre. Então, que a organização da sala vai estar própria para estar instigando essas questões. Então, isso significa que depois eu não vá trabalhar mais? Sim, eu posso continuar, ou como eu posso depois transformar a sala em outro tempo e espaço, né, de interlocução. Mas, considerando, se eu quero tratar do conceito de símbolo, seria muito interessante que colocássemos a sala, transformássemos a sala em situações, né, de brincar, de expressão corporal, de representação simbólica e dando ciência, como a gente já falou lá no primeiro módulo, no primeiro ou no segundo módulo, dando ciência para a criança para ela estar compreendendo. Fora isso, tem um monte de outra brincadeira que pode ser feita e que depois elas podem brincar na hora do recreio, podem brincar em outras situações, como brincar de mímica, de imitar filme, imitar desenho animado e por aí vai. Uma outra brincadeira que a gente considera uma outra situação de ensino-aprendizagem é contar histórias utilizando diferentes objetos para representar os personagens. Isso está dentro da primeira situação de ensino-aprendizagem. Primeiro projeto de estudos, né? Aqui, por exemplo, quando a gente olha aqui, a gente está vendo o quê? Rolo de papel higiênico, garrafa PET, caixinha de sapato. Mas a ideia aqui é que, para a criança ir produzindo, se apropriando do conceito de símbolo, esses materiais aqui não são garrafa PET, nem rolo de papel higiênico, nem caixinha de sapato. Aqui nós temos a Branca de Neve, nós temos o príncipe, nós temos anões, nós temos a madrasta, né, a bruxa, que aqui não é madrasta, é bruxa, né? E temos a casa dos 7 anões. Então, uma garrafa PET de refrigerante com tampa azul. Aqui ficou azul, na hora de digitar ficou o K, mas é azul. Uma garrafa PET de refrigerante com tampa azul pode ser o príncipe. Então, esse de tampa azul ali é o príncipe, tampa vermelha, Branca de Neve. A outra garrafa verde pode ser a madrasta, os 7 rolos de papel higiênico, os anões, e as caixas de sapato, ou uma caixa de sapato, pode ser a casinha dos anões. Se eu trago esse material para a roda e vou contar a história, bom, aqui tem a Branca de Neve, aí pego a garrafa PET, né, e faço de conta que a garrafa PET está andando pela floresta e chegou na casinha, e a casinha são as caixinhas, né, e aí vou contando a história, né, e nessa casinha ela tentou entrar, de repente eu consigo uma caixa maior, de forma que ela consiga entrar dentro, ou se ela não conseguir entrar dentro, ela fica em cima, faz de conta que está dentro, porque estou trabalhando aqui com a ideia de símbolo, né, de simbolizar, né, dentro da questão do faz de conta mesmo, da linguagem simbólica. Aí de repente chegam 7 anões, aí vem um anãozinho, depois vem outro, e o anão aqui é o rolo de papel higiênico, né? E tem a madrasta, que é a bruxa,
que encontra com ela e traz a maçã, ele conta a história. Mas aí não é a história em si que a gente está querendo trazer. A gente está querendo trazer que essa garrafa PET de tampa azul é o príncipe. Aqui ela não é a garrafa PET, é o príncipe. Cada rolo de papel higiênico aqui é um anão, não é o rolo de papel higiênico. Então, cada objeto desse representa aquele personagem. Então, nessa ideia de representação, a gente está trazendo, né, instigando a criança a construir o conceito de símbolo. A gente está insistindo muito nisso, porque isso tem implicação importante no processo de apropriação da letra enquanto símbolo. Os objetos simbólicos substituem o objeto real materializado na e pela linguagem oral. A linguagem oral, apoiada pelos objetos simbólicos, promove a compreensão da linguagem simbólica. Isso significa a representação simbólica dos personagens, representação simbólica da linguagem oral. Eu posso, além de fazer, né, o que a gente propôs ali anteriormente, a gente, com aquele próprio material, produzir os personagens. Então, aquele rolo de papel higiênico que representava os 7 anões, nós podemos caracterizá-los com o biotipo dos 7 anões. As caixinhas, que estavam lá quadradinhas, a gente pode transformá-la no castelo, na casinha dos 7 anões. Né? Juntando um rolo de papel higiênico no outro, pode virar uma Branca de Neve arrumadinha, e aí eu vou colocar papel crepom, retalhos para fazer a roupinha, ou aquelas caixinhas que estavam lá, que eram a casinha, pode virar os 7 anõezinhos, e parte da garrafa PET, cortando embaixo, eu junto as duas partes de baixo, formo uma maçã, ou diferentes maçãs de diferentes cores. Então, ainda assim simboliza, né? Só que aqui a gente já traz uma linguagem simbólica caracterizada, mas ainda assim aqui nós temos 7 anões de brinquedo, nós não temos 7 anões, né? Nós temos a Branca de Neve feito, então ainda assim simboliza. Então a gente traz essas duas dimensões que a gente às vezes tem o hábito de trabalhar mais nesse sentido que está colocado aqui do que no outro, mas o outro vai provocar outras questões na criança. Mas aqui também ajuda a criança a representar simbolicamente a linguagem oral. Brincadeira de faz de conta que está na mesma linha. Se eu pego um cavalinho de pau ou enfeitadinho e saio brincando de soldado ou de cowboy, ainda assim eu não estou no cavalo de verdade, nem sou cowboy de verdade, nem estou brincando. Então, brincar utilizando diferentes objetos para representar o objeto real é importante. Um cabo de vassoura pode ser o cavalo, uma fileira de cadeira pode ser ônibus, uma almofada pode ser a boneca que representa o bebê. Um pano na cabeça vira o cabelo comprido, um bigode feito com canetinha transforma no papai. Uma almofada por dentro da blusa faz de conta que está grávida. Isso significa representação simbólica do objeto real. E a criança vai poder fazer isso brincando. Então, a brincadeira, né, lá retomando o que a gente colocou lá no primeiro capítulo, ela ajuda. Eu preciso trabalhar isso. Então, a gente falou no primeiro capítulo, estamos falando aqui no último capítulo, que é muito importante. Brincar de caça ao tesouro utilizando a escrita pictográfica. A gente falou do pictográfico, mas podemos usar, né, outros. Então, para descobrir onde está o tesouro, o mapa vai sendo representado com desenhos simbólicos. Pictogramas que representam os diferentes locais a serem percorridos. Assim, um determinado símbolo pode representar a árvore. Dessa forma, embaixo da árvore pode-se encontrar nova pista, que por sua vez poderá, dentro de um envelope, ter o símbolo que representa uma escada, indicando que na escada tem uma nova pista, e assim sucessivamente. Então, eu poderia inicialmente, essas pistas, serem os desenhos que representam onde está a nova pista, como eu posso fazer símbolos, né, uma escrita pictográfica que representa aquele desenho
e aí eu vou, e em outro momento eu posso estar colocando palavras com símbolos, né? De qualquer forma, eu estaria trabalhando, né, organizando esse mapa para encontrar o tesouro, de forma que ela pudesse estar lendo e compreendendo que aquele mapa representa um espaço. Se é o espaço do pátio, que a gente vai estar colocando o tesouro e as pistas, então aquele mapa está representando o pátio. Se no pátio tem uma árvore, no pátio tem a mesa, no pátio tem o parquinho, vai ter tudo isso no pátio representado com símbolos, né, que dão a ideia de cada tempo e espaço, para que eles, lendo o mapa, eles possam ir percorrendo, né, as diferentes pistas e encontrar o tesouro. Então, essa forma da criança também interagir e se apropriar dos conceitos de símbolos. Antes de realizar a brincadeira com símbolos abstratos, né, pictogramas, pode-se realizar a brincadeira utilizando a escrita ideográfica. Após várias vivências dessa natureza, ora com a escrita ideográfica, ora com a pictográfica, é importante brincar utilizando a escrita alfabética também, escrevendo a palavra que representa o local que se encontra a pista. Então, se a nova pista está embaixo da escada, eu escrevo escada para que ela possa ir fazendo a leitura. Então, essa é uma forma também da criança ir fazendo uma leitura significativa de palavras. Destacar a primeira letra ou a primeira sílaba e assim promover relação entre o que está sendo dito, falado, né, como o que está sendo escrito. Apoiar a leitura da palavra por meio da escrita ideográfica e ou pictográfica. Então, se a gente traz também essa questão da primeira letra, da primeira sílaba, então, de repente, a próxima pista vai estar perto do muro. Então, a pista que estaria ali no mapa seria a sílaba mu, para ela pegar o mu. O que tem aqui no pátio que começa com mu. Então, ela já teria que saber que a pista é a primeira letra, ou a pista é a primeira sílaba. Então, quer dizer, tem árvore, tem banco, tem muro. O que começa com mu? E se ela está junto com outra criança nessa descoberta e vai discutindo, então, você vai criando desde de símbolos até chegar na escrita mesmo, para ela poder estar brincando. Leitura de placas de sinalização. Sinalizações que orientam o trânsito, que orienta qual banheiro utilizar, que orienta as seções de tipos de gêneros alimentícios no supermercado, que orienta a necessidade de silêncio em determinado recinto, que orienta o local de escola, hospital, etc. Então, tem várias placas de sinalizações que a gente convive. E a gente pode fazer isso dentro da escola, colocando em cada espaço da escola uma placa com símbolo. Aqui nessa primeira aqui, a gente tem símbolo com palavras. Então, tem proibido fumar. Mas a gente pode colocar a plaquinha sem a palavra, só com a sinalização. Independente de estar a palavra, eu consigo ler o que está colocado. Cuidado, cão bravo. Atenção, garagem. Então, eu não preciso de tantas palavras, como também às vezes não preciso nem da palavra para poder estar entendendo, que o próprio símbolo, como aqui do lado a gente vê. Então, tem futebol, tem vôlei, tem corrida, tem basquete, tem tênis, tem natação. E aí a gente vai entendendo o que está querendo dizer. Não precisa ter a palavra escrita. Que está colocado aqui, eu consigo entender o que está colocado. Então, fazer isso com a criança, dela e compreendendo o que isso está simbolizando, é importante. Sinalizações que orientam o trânsito, que orientam, o nosso cotidiano,
é importante porque não é só para ela aprender o que é símbolo, é para ela entender que essas são marcas, né, que existem no nosso cotidiano. Então, no nosso cotidiano, os textos são produzidos não só com palavras escritas. Nós temos textos, né, produzidos, né, com a escrita pictográfica, com a ideográfica, por aí vai. Ainda continua. Leitura de imagens, livros de histórias com imagens, leitura de obras de arte, linguagem plástica, quadros, pintura, escultura, arte cênica, dança, né? Levar filmes em que tenha dança para a criança estar lendo, né? Balé, várias danças que existem, sem ser danças clássicas, danças, né, que elas conhecem do dia a dia delas, da comunidade, o que aquela dança quer dizer, né, o que está querendo colocar com aquela dança, o que quer expressar com aquela dança. Então é muito importante para que ela possa estar se inserindo na interlocução com o conceito de símbolo. Leitura de outdoor, placas, letreiros de lojas, porque aqui já vem alguma coisa escrita, mas são poucas coisas escritas. Então, um outdoor como esse, ele quer dizer muita coisa, uma coisa muito importante, com poucas palavras, e o que, antes de ler o que está escrito, com o Zé Gotinha, que a criança e todas as pessoas já sabem o que está querendo dizer. Então, a imagem, ela puxa, quer dizer, tem coisa de criança, tem o Gotinha aqui, possivelmente a vacina. E aí já está colocado, vacinação infantil, não vai esquecer. Então, as palavras complementam e vice-versa. E aí, a criança, ela vai, se ela começa a interagir com isso, compreendendo, a sua relação com as práticas de leitura de produção de texto vão se constituindo de outra forma. Então, além das leituras realizadas no contexto real e nas diferentes brincadeiras, necessário se faz organizar didaticamente situações de ensino e de aprendizagem, destacando diferentes situações de leitura e de produção de texto vivenciadas no cotidiano. Então, não tem que ficar inventando. Eu vou trabalhar com o texto que já existe. E aí, no contexto da leitura de produção de texto, que envolve a linguagem verbal e não verbal cotidiana. Então, tem muita coisa que a criança vivencia no seu cotidiano que eu posso e devo trabalhar no cotidiano da escola. Esse é um momento propício para promover com as crianças discussões e reflexões sobre a história da escrita. Então, eu estou trabalhando com ela essa questão do conceito de símbolo, estou trabalhando, coloquei a sala de aula de ponta cabeça, a gente tem até, assim, porque além de ler, por exemplo, as propagandas, outdoor, eu posso fazer isso. Então, se eu quero fazer propaganda de alguma questão dentro da escola em relação ao projeto de trabalho que a gente está discutindo com as crianças, e a gente está querendo chamar a atenção da comunidade alguma coisa, faço outdoor com as crianças. Então, um cartaz, ele se constitui um outdoor. Então, eu vou produzir aquele cartaz para colocar lá fora, não é só para dizer que eu estou aprendendo, nem para enfeitar a escola. Eu vou estar colocando lá porque eu quero chamar a atenção de alguém por alguma coisa, propagar alguma coisa, fazer reflexão de alguma coisa. Então, isso é muito importante. E nesse momento que a gente está trabalhando com a criança, tudo isso para ela se apropriar do conceito de símbolo, é um momento propício para a gente contar para ela e discutir com ela a história da escrita. Porque quando a gente for discutir com ela a história da escrita, como que a escrita surgiu, as necessidades, né, que a humanidade foi sentindo ao longo da história, até chegar no nosso alfabeto, na escrita que a gente tem hoje, é um momento importante para estar fazendo com ela. Mesmo que depois, em outros momentos da produção e da alfabetização, a gente retome essa história da escrita, porque a história da escrita não é para ser contada apenas, é para ser considerada dentro do processo de alfabetização. Então, a história da escrita ela pode entrar em diferentes momentos.
que a gente vai ver posteriormente. Mas aqui nesse momento é interessante para a criança começar a compreender que as letras não são coisas dadas, não caíram assim como uma mágica. As letras foram produzidas, as letras foram criadas, é uma construção histórica, é uma produção da humanidade. Né? Quer dizer, compreendendo e se apropriando do conceito de símbolo e aí se inserindo, né, no contexto da história da escrita e compreendendo isso, ela vai compreendendo o percurso da humanidade em relação a essa produção e apropriação da linguagem escrita e da relação da mesma com a linguagem oral, nas diferentes situações de interação. Leitura e produção de texto é uma atividade tipicamente humana, do gênero humano, não é algo inato, né? É uma produção humana. E a sua objetivação é a síntese do percurso histórico vivido pela humanidade. Quer dizer, isso que a gente está ensinando para as crianças e a gente está propondo de ensinar, tendo o texto como unidade de ensino de aprendizagem, é a síntese desse percurso. Quer dizer, você levou milhões de anos, muitos anos, para poder chegar nesse alfabeto. Mas aqui, agora, com a criança, a gente está considerando que ela pode se apropriar da leitura e da escrita num tempo, espaço de 3 anos. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Quer dizer, mas não é 3 anos para aprender a ler e escrever. São 3 anos para ela se apropriar da leitura e da produção de texto, né, e conseguir ler fluentemente. Então, se isso que a gente está ensinando para a criança hoje é a síntese desse percurso, ele precisa ser organizado didaticamente. E a criança vai compreender que isso que ela está aprendendo nesse tempo aqui, a humanidade precisou de um tempo enorme para se chegar aqui. Por isso é um conhecimento científico. Não é um conhecimento natural, que nasce com o indivíduo, e nem que se encontra fora de um indivíduo já dado e pronto. É um conhecimento científico que foi produzido ao longo da história. E para isso eu preciso me apropriar do mesmo.